Taliati, estou aqui de novo já está virando parceiro aqui do canal, essa fera. É uma honra danada ter o Virgílio Neto. Vocês já conhecem ele, teve uma entrevista com ele aqui, que foi ao ar no domingo. Esse cara é muito fera, sou fã dele demais. Trabalha com esportes diferenciados, divulga o esporte no país. Poxa, faz um trabalho sensacional, uma honra e um privilégio, assim, ter o contato dele e poder falar assim: ô meu amigo, vou abusar um pouco de você aí, podemos trocar uma ideia e tudo. Eu vou passar a bola para ele vai falar dos podcasts que ele tem em ação e tudo, sobre o que eles falam. Acho que é sempre bom a gente sempre falar, né, dar notícias boas e mostrar para as pessoas que existe muitos outros esportes além daqueles que a gente vê normalmente. Bom dia, Lico. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os amigos, internautas, espectadores do canal do Juliano Taliati. Então, aproveitar a oportunidade, inscrevam-se no canal do Juliano, um professor espetacular, um professor nota 10, uma pessoa que eu admiro bastante também, um apaixonado pelo esporte e que por onde passa divulga todos os esportes. A gente conversava aqui antes de gravar que tanto eu quanto o professor Juliano somos dois loucos apaixonados, então o professor Juliano tem o esporte como estilo de vida, eu também. O que a gente pode fazer pelo esporte a gente tem feito, o que a gente pode, por exemplo, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, a gente faz tudo caminhando ou de bicicleta. Então aproveitem, porque é um conteúdo que o professor Juliano produz, é muito bacana, é um legado para eternidade. Então inscrevam-se no canal do professor Juliano e mandem suas perguntas aqui para ele, porque ele merece, ele é um grande professor e o que é bom tem que ser compartilhado, tem que ser divulgado, e o professor Juliano merece ter todo o conteúdo que ele produz divulgado e compartilhado. Juli, é uma honra estar aqui mais uma vez com você. Obrigado, Gi, obrigado. Poxa, assim eu vou fiquei até encabulado, eu até vou sair daqui. O pessoal tá falando, pô, de quem que ele tá falando? Esse cabeludo aí, tá falando desse cabeludo aí? Ai. Gente, poxa, não, mas fala aí, Virgílio, fala aí dos podcasts, cara, fala do seu trabalho aí, vamos usar esse espaço aqui também para estar divulgando, porque, nossa, é sensacional, não perca galera. Bom, eu sou apaixonado por rádio, né, sempre fui desde garoto, assim, apaixonado por rádio. Meu padrinho, meu avô sempre ouviram muito rádio, meu pai também, então desde muito garoto eu sempre fui muito apaixonado pelo rádio. Só que a vida me levou para um rumo que é diferente da comunicação. Só que eu sempre fui apaixonado por comunicação. E enquanto eu trabalhava com gestão do esporte, e que eu trabalho também ainda com gestão do esporte, eu fui recolocado para a área da comunicação. Então há uns 10 anos eu entrei na área da comunicação como comentarista esportivo, que é por isso que a gente se conhece, né, Juliano? É por conta desse trabalho de comentarista de esportes que a gente se aproximou, eu conheci o professor Juliano e a gente se conheceu. E por conta disso, essa paixão que eu tenho por comunicação e com o advento das novas tecnologias, inclusive a de produção de podcasts, eu comecei a desenvolver um podcast há muito tempo, vai fazer 7 anos, com um grande amigo meu, que é o Rogério Barbosa, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pela Rádio Estação Web, um casal de amigos meus, o Rogério Barbosa e a noiva dele, a Paula Cardoso. Eles têm uma rádio web em Porto Alegre e a gente começou a desenvolver um projeto de rugby pelo rádio. E começou a dar certo, começou a ir bem, e o rugby no rádio, que eram transmissões de jogos de rugby pelo rádio, por uma rádio web, se transformou num programa semanal, e dentro desse programa, uma rubrica chamada Mesoval. Essa rubrica tornou-se mais tarde um podcast exclusivo sobre rugby, que é o Mesoval, que hoje já tem quase 200 episódios, mas todo esse trabalho começou há quase 7 anos. A primeira vez que o meu envolvimento com o rugby no rádio começou em 8 de setembro de 2013, numa transmissão de um torneio de Sevens em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E de lá para cá tem sido um trabalho bastante gratificante, porque é uma maneira de levar o rugby através do rádio, com exemplos de pessoas de renome e destaque no rugby do Brasil,
dentro de campo, fora de campo, com rugby escolar, com rugby de participação, com rugby de rendimento, histórias de seleção brasileira, histórias de clubes, procurar humildemente levar uma cultura esportiva de uma maneira diferente através dos podcasts, através do rádio, através da comunicação por voz, né? Bom, dessa ideia do podcast com rugby surgiu também uma ideia, um podcast sobre gestão do esporte, que o meu mestrado é em gestão do esporte, né? Bom, um podcast de rugby se chama Mesoval. O podcast de gestão do esporte eu desenvolvo com mais 3 amigos meus, todos eles, assim como eu, especialistas em gestão do esporte. É o Luiz Colli, desde São Paulo, o Luiz Haas, que é desde Lisboa, Portugal, que ele é doutorando em gestão do esporte pela Faculdade de Motricidade Humana. O Luiz Haas, inclusive, é meu amigo pessoal e foi o meu colega do mestrado também pela Faculdade de Motricidade Humana lá em Portugal. E o meu outro amigo, o professor Thiago Santos, ele já doutor, já pós-doutor e coordenador do curso de licenciatura em gestão do esporte pela Universidade Europeia de Lisboa. Então a gente faz toda semana um debate, a gente escolhe um tema sobre gestão do esporte para ser debatido, a gente produz esse podcast, levanta em pouco mais de uma hora, a gente debate um tema e disponibiliza nos agregadores de podcast. Esse podcast sobre gestão do esporte se chama Em Jogo, o símbolo é uma bolinha verde, né? Então toda semana lá tem um conteúdo diferente sobre gestão do esporte. Esse podcast se chama Em Jogo. Sou eu, o Luiz Colli, que inclusive também é do rugby, o Luiz Haas, ele vem do basquete e do tênis, e o Thiago Santos vem do futebol e do futsal. Então é bem pluri, assim, é bem poliesportivo e multidesportivo a questão do nosso podcast e como a gente envolve os debates no nosso podcast sobre gestão do esporte. É um trabalho bem bacana, está sendo bem interessante e com uma audiência que tem nos dado uma felicidade imensa, assim, a quantidade de pessoas que escutam e a qualidade e a audiência de qualidade que a gente tem tido. É muito bacana o retorno que a gente tem tido em relação a isso, né? Eu me satisfaz muito. São trabalhos que me satisfazem muito, tanto o podcast do rugby quanto o podcast sobre gestão do esporte. E tem o terceiro podcast que eu trabalho, que é o Esportipédia, que aí é sobre curiosidades do esporte. A gente levanta alguns temas do universo do esporte, mas aí é um podcast bem descontraído, sobre algumas curiosidades. Ontem, por exemplo, faço eu e meu amigo Ale Ferrer. O Ale Ferrer é do rugby também, mas a gente não fala só de rugby, a gente fala de todas as modalidades praticamente. Ontem falamos sobre 5 grandes zebras da história do esporte, e essas grandes zebras envolviam modalidades não apenas do rugby, mas também do boxe, do basquete e do futebol. Então a gente fala de todas as modalidades ali, não apenas o rugby. Eu gosto, meu esporte é o rugby, mas eu também sou muito envolvido com o futebol. Eu gosto muito de história do futebol e tudo aquilo que envolve a história do futebol, a história dos clubes, a história das seleções, das camisas. Eu sou um apaixonado pelo esporte, eu vivo o esporte 24 horas, eu não sei fazer outra coisa, Juliano, se não for esporte, assim, eu vivo do esporte praticamente. Então, são esses trabalhos, esses projetos que eu atuo além do meu trabalho de comunicador, né, porque hoje a minha renda vem do trabalho de locução de estádios. Então eu faço muita locução nos estádios, para a torcida nos estádios. Então a voz oficial dos estádios, da escalação, do público, renda, da entrada em campo, do hino nacional, esse é o meu trabalho, né? E também faço conteúdo sobre gestão do esporte para aulas online, que também é parte da minha renda. Então é isso que eu faço hoje em dia. E ultimamente o que tem me tomado bastante tempo, mas é um sentimento engraçado porque cansa bastante, mas a gente não se sente cansado, né? Porque é tão bacana fazer o que a gente faz, e quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não se sente cansado. Então o que eu tenho me tomado meu tempo ultimamente é a produção de podcasts de uma audiência que vem crescendo muito por conta da pandemia, do isolamento social, da ausência do contato entre as pessoas. Então, por exemplo, é um trabalho que eu tenho feito bastante, sobretudo nesses tempos de pandemia, isolamento social, e que tem me satisfeito muito, assim, Jolie. Basicamente, o que eu tenho feito ultimamente é isso aí.
Boa, não, é muito completo mesmo. Pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo a entrevista com o Virgílio. Se você ainda não viu a entrevista, você vai ver, ele fala de toda a vida dele e tudo. Mas hoje eu fiz questão dele falar mais dessa parte especificamente da área de comunicação dele ali, dos trabalhos dele com podcast e tudo mais, que é para a gente dar uma ênfase nisso e ajudar a divulgar para as pessoas também saírem um pouco da caixinha, né? E perceber que é uma amplitude muito grande. Esses podcasts todos são ótimos, todos. E, por exemplo, às vezes a pessoa fala do rugby em si, mas o último podcast tem uma... Né, ele fala muito do rugby, evidente, mas tem o de gestão de esportes também, que abrange demais várias outras situações que são super interessantes. Aí você tá lá, de repente, 50 minutos, 1 hora de podcast, fala, já acabou? Poxa, eles podiam ter feito até mais tempo. Muito legal, Viga. Agradecer demais você estar aqui de novo. E hoje, pessoal, o papo vai ser sobre como a gente vai voltar mais para o lado do rugby. Mais para frente eu vou aproveitar também mais essa parte de gestão do esporte, que eu tenho certeza que o Virgílio gosta muito de estar falando também, até por conta da especialização dele e tudo. Mas hoje nós vamos falar aqui como o rugby é trabalhado, por exemplo, no Hemisfério Sul, nas diferentes escolas. E aí, Virgílio, como é que é assim, por exemplo, lá na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, na Argentina? Eu sei que é diferente de um lugar para o outro. E depois a gente parte para o Hemisfério Norte. O que você falaria de cada lugar assim, o conhecimento que você tem, como o rugby se é trabalhado na escola, se dá mais ênfase a que tipo de aspecto? O aspecto técnico, o aspecto teórico, físico? Olha, Julie, na Nova Zelândia, por exemplo, indo agora para cada caso, nesses países em que o rugby é mais tradicional, que tem grandes seleções, o rugby é trabalhado na escola, o rugby escolar é muito forte, né? É trabalhado mais o aspecto lúdico, o aspecto da participação, né? Então, só depois nos clubes que a criança, se ela quer ter um envolvimento maior com a modalidade, ela vai levar um pouco mais a sério a modalidade. Mas dentro das escolas é mais no aspecto lúdico e da participação, né? E na Nova Zelândia, por exemplo, nesses lugares, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, a criança já nasce com uma bola de rugby, já tem uma cultura de rugby dentro da casa, uma cultura de discutir o rugby, uma cultura de assistir o rugby, já é um programa de família, já é um programa entre amigos, já é um programa de amigos, colegas do trabalho. Então já tem uma cultura da modalidade, o que para nós é igual, se assemelha ao futebol, lá eles têm com relação ao rugby, né? E o rugby é tratado na escola de uma maneira muito séria, porque como é a principal modalidade desses países, o rugby é considerado dentro de um programa letivo, né? Ele já é conduzido dentro das aulas de educação física, dentro do programa letivo das crianças na escola desde o seu início. O que acontece que na Nova Zelândia, a variante do rugby mais praticada é o rugby union. Então se pratica muito o rugby union nas escolas também, né? Na questão da participação. Na Austrália existe uma diferença, tá? Nos colégios particulares, o rugby league, nos colégios públicos, o rugby league ele é mais difundido. Nos colégios particulares, o rugby union é mais difundido. Olha, não é a explicação para isso, mas o rugby league sempre foi profissional, certo? Desde a sua origem, né? O rugby na sua variante de 13, quando surgiu no norte da Inglaterra, e quando ela chegou na Austrália, o rugby league se tornou uma modalidade que permitia uma ascensão social, que permitia uma projeção social, que garantia rendimentos financeiros. E a Austrália, hoje em dia, ela vive momentos de prosperidade, de baixa diferença entre as camadas sociais, só que outrora não era assim. Você tinha muita diferença social dentro da Austrália, muita diferença entre uma elite, muita disparidade de renda entre os menos favorecidos na Austrália para os mais favorecidos.
Hoje que a situação mudou, questão de 35 anos, 40 anos para cá, que tudo isso mudou muito, né? A Austrália vive hoje uma sociedade mais igual do que outrora. Antigamente não era assim, a sociedade da Austrália era muito desigual. Você tem a questão dos aborígenes na Austrália, mas também você teve muita imigração mediterrânea e do leste europeu para a Austrália, gregos, sérvios, croatas, italianos. E essa imigração, né, acentuou as diferenças sociais dentro da Austrália. Então nem tudo foram flores na sociedade australiana. Muita diferença, tem até a história nos Jogos Olímpicos do México em 68, quando o John Carlos e o Tom Smith ergueram os punhos em protesto durante o hino americano. Agora não me lembro quem foi ouro ou quem foi bronze, mas foi um americano medalha de ouro, um australiano medalha de prata e um americano medalha de bronze. Notem que na foto um americano ergue o punho esquerdo e o outro americano ergue o punho direito. Por que eles ergueram os punhos diferentes e os dois não ergueram o punho direito? As luvas eram do australiano, que foi medalha de prata. E o australiano estava pronto para fazer um protesto no pódio em defesa dos direitos dos povos aborígenes, que na Austrália naquela altura, em 68, passavam por um apartheid igual havia na África do Sul. Só que o apartheid australiano não tinha a projeção que tinha o apartheid sul-africano. E também tinha o apartheid norte-americano, porque o John Carlos e o Tom Smith fizeram um protesto em relação aos direitos civis norte-americanos da população negra norte-americana, que não tinha isso lá nos anos 60, sobretudo no sul dos Estados Unidos. Então, o Rugby League na Austrália sempre foi um instrumento para ascensão social e para saída profissional, para ganhar mais dinheiro. Então, nas escolas públicas australianas, o Rugby League foi mais popular. Ele é mais popular, ele é mais difundido. Nas escolas particulares da Austrália, nas escolas particulares da Austrália, o Rugby Union é mais difundido, certo? Na África do Sul, eu tive a equivocar. O futebol é mais popular, isso não tem dúvida, tá? Entre a população negra, óbvio, mas também entre os brancos descendentes de ingleses. A sociedade sul-africana, hoje em dia, ela é mais plural, certo? Mas existem muitas diferenças ainda, não apenas entre negros e brancos, mas entre os próprios brancos. Os brancos descendentes dos boeres, eles não se envolvem tanto quanto com os brancos descendentes de ingleses. E isso é muito nítido na África do Sul. O futebol ele é mais popular, inclusive, entre os brancos descendentes de ingleses. Se você pegar a seleção sul-africana de futebol nos anos 90, quando a África do Sul voltou para o mundo do futebol, ela era uma seleção que tinha a maioria negros, mas uns 5, 6 jogadores brancos. E esses 5, 6 jogadores brancos, podem pegar os sobrenomes deles, eram todos ingleses. Não tinha nenhum sobrenome Boer, não tinha nenhum sobrenome Afrikaner, que são os brancos descendentes dos africanos, né, dos que vieram perseguidos por conta da religião na Europa lá no século XVI, XVII, né, que foram os primeiros habitantes brancos ali da província do Cabo da Boa Esperança na África do Sul. Só que até os brancos africaners, que foram os responsáveis pelo apartheid, eles não se consideram brancos também, eles consideram africanos, eles se denominam africanos, como a única tribo branca da África do Sul. Eles se denominam assim. O envolvimento deles com a África é muito forte, é muito curioso. Eu pensava que o rugby fosse só para brancos na África do Sul, e que o futebol, que os negros não gostassem de futebol e que os brancos não gostassem, e os brancos africanos não gostassem e que os negros só gostassem do futebol, não gostassem do rugby. Mas dentro da própria África do Sul, o rugby, por exemplo, em Porto Elizabeth, é o principal esporte entre os negros. Em Porto Elizabeth, que é uma cidade importantíssima da África do Sul, que é no sul da África do Sul. Pois bem,
o rugby na África do Sul ele é difundido também na escola, a exemplo do rugby na Nova Zelândia, o rugby union, como aspecto lúdico de participação dentro da escola, ele é muito difundido, né? Mas aí a cultura esportiva sul-africana, australiana e neozelandesa é muito rica, né? Você não tem apenas as variantes do rugby, mas você tem também o cricket, você tem também o futebol, você tem também o basquetebol, você tem também o hóquei na grama, que é muito popular e muito comum, tanto na Nova Zelândia, quanto na Austrália, quanto na África do Sul, né? Apenas com essa diferença entre os colégios públicos australianos, né, e os colégios privados da Austrália. Os colégios públicos australianos difundem mais o Rugby League e os colégios privados difundem mais o Rugby Union. E aí eu venho para a América do Sul, Júlio, amigos do canal do Juliano. Eu venho para a América do Sul porque tem um contexto, sobretudo uruguaio, paraguaio, argentino e chileno. Concentro mais na Argentina, no Uruguai e um pouco no Chile. Por quê? Porque esses países tiveram muito contato com os interesses comerciais britânicos, tá? Diferente do Brasil. O Brasil, o que aconteceu no Brasil? O Brasil também teve muito interesse comercial da Grã-Bretanha no Brasil. Então, por exemplo, a Light, que é a companhia de luz do Rio de Janeiro, era uma companhia inglesa, teve investimento inglês. As estradas de ferro de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo também teve interesse inglês, né? Só que o que o Brasil fazia? O Brasil mandava estudantes para a Inglaterra para eles pegarem a tecnologia e virem com a tecnologia e conhecimento para o Brasil, tá? E poderem aplicar no Brasil. Na Argentina, no Uruguai e no Chile nem tanto. Os ingleses vieram com essa expansão comercial britânica. Então, com a expansão comercial britânica, as colônias inglesas nesses países, Uruguai, Argentina e Chile, sobretudo na Argentina, foi muito numerosa, mas foi muito numerosa mesmo. Então, por exemplo, você pega, não só no rugby, mas no futebol, um lateral direito da Argentina na Copa do Mundo de Futebol de 94, Carlos Javier McAllister, sobrenome escocês, né? Então, você pega a Argentina campeã do mundo em 86, lateral direito, ou zagueiro, não me lembro, Brown, sobrenome inglês. Então, assim, a colônia argentina a colônia inglesa na Argentina foi muito numerosa. E com essa colônia inglesa nesses países vieram também os colégios ingleses. E os colégios ingleses tinham como esporte para difundir dentro das suas aulas, dentro do programa letivo, o rugby e o hóquei na grama. Por isso que o rugby, dentro dessa elite de ingleses, por conta dos interesses comerciais, que foram trabalhar na Argentina, por causa do rugby, por causa desse interesse comercial que vieram os colégios, o rugby ficou muito... conseguiu penetrar nessas elites argentinas que tinham contato com as escolas inglesas, que eram escolas de um nível de ensino muito alto, que as elites argentinas tinham contato, e aí os ingleses, misturados a essa elite argentina, sobretudo em Buenos Aires, passaram a praticar o rugby, e essa cultura de clubes de rugby, assim como a cultura dos clubes de futebol, pipocaram, entre aspas, pela Argentina. As culturas dos clubes, né, pipocaram naquele país, sobretudo na província de Buenos Aires, a partir do começo do século XX. A partir do momento que o rugby conseguiu penetrar no interior, sobretudo em Tucumã, aí caiu nas graças, caiu no gosto do povo, né? Então o rugby na Argentina sempre esteve restrito a uma elite econômica, não digo política, mas a uma elite econômica, e demoraram décadas, só que essa elite econômica era numerosa, né? E demorou décadas para que o rugby caísse no gosto popular. Começou a cair no gosto popular a partir dos anos 80, quando os jogos da seleção argentina foram feitos nos grandes estádios argentinos, como no do Ferrocarril. Tem até um jogo contra os All Blacks em 85, muito emblemático para a sociedade argentina, foi no campo do Ferrocarril Oeste. Aí os jogos no estádio do River, nos anos 90, no estádio do Vélez. Então, esse fenômeno de que o rugby conseguiu penetrar nos grandes estádios da Argentina é a partir do final dos anos 70.
É muito bacana essa relação. Isso também se deu no Uruguai em menor medida, em muito menor medida, e no Chile também. No Brasil, nem tanto. No Brasil, o rugby ficou muito restrito à elite inglesa que veio para o Brasil por conta dos interesses comerciais, só que não era muito numerosa essa colônia inglesa quanto na Argentina, e ela se manteve muito fechada, o rugby se manteve muito fechado dentro dessa comunidade inglesa. Aí quando veio a Primeira Grande Guerra, muitos deles foram combater na Europa e não regressaram, e quando regressaram já não tinham mais o interesse no rugby, e com a Segunda Grande Guerra, aí sim o rugby parou de vez no Brasil, porque muitos foram combater na Europa, outros não voltaram, tantos não voltaram, e os que voltaram não prosseguiram com o rugby de competição. Então, essa é uma pequena e um pequeno panorama sobre o rugby dentro desses países do Hemisfério Sul. Falei um pouco sobre Nova Zelândia, Austrália e África do Sul, e procurei trazer de uma maneira geral, resumida, para a América do Sul também um pouco de como é que o rugby foi difundido por esses lados aqui. Bacana, Viga. Beleza, show, isso aí. E assim, você vê na Argentina, né, quem é muito ligado ao futebol, que tá vendo o vídeo aí, pega o nome dos clubes, né? River Plate, Newell's Old Boys, Boca Juniors, assim, Banfield, né? Então, é isso, realmente tem tudo a ver. E no outro, na sua entrevista lá, a gente até falou também, né, no rugby aqui no Brasil e tudo, você colocou isso daí, na Argentina você também tinha explicado isso, que eu achei bacana demais, da ênfase também, como é que acabou difundindo por toda a Argentina o rugby. Você joga esse rugby na Argentina, de Ushuaia até no norte da Argentina se joga rugby. E esses outros esportes também, até pela colonização, aquelas pessoas inglesas ali, você vê o hockey sobre grama, a Argentina, o masculino foi campeão olímpico agora, o feminino tem talvez a maior jogadora de hockey sobre grama de todos os tempos, né? E no rugby, pô, vários super jogadores, igual eu estava conversando aí com um amigo nosso, né, comentarista também, não vou dar spoiler não, entrevista com ele lá pra frente, falando do Hugo Porta, que assim, pelo que a gente vê, lê, isso tudo, o Hugo Porta tem um dos maiores jogadores de rugby do mundo de todos os tempos. Esse jogo aí que você falou de 85, eu acho que foi o melhor, foi esse jogo que foi um empate entre Argentina e Nova Zelândia, que foi exatamente, foi 21-21. E foi o melhor, até hoje o melhor resultado dos Pumas contra os All Blacks. E talvez permaneça assim um bom tempo ainda, apesar até do sucesso dos Jaguares, assim, sucesso entre aspas em algumas partidas ali. Aí, Viga, vamos lá para o Hemisfério Norte, depois a gente vai falar também, pessoal, um pouco no Japão e nos Estados Unidos. E o Viga tá dando essa aula pra gente aí de esporte e história também. Eu sabia que ele ia enriquecer demais os outros pontos. Então, esse cara é fera demais. Ô Virgílio, eu vou começar falando um pouquinho assim, por exemplo, eu tô até com a camisa da França aqui, mas todo mundo que já me conhece ou me acompanha sabe que eu torço pros Pumas, assim, em geral. E assim, eu vejo o esporte francês, ele é muito rico, o esporte francês ele é sensacional e tem aquela rivalidade inglesa e eles têm uma diferença. A diferença, os dois são países super cultos, eles são proeminentes nas ciências, nas artes, né? De forma sensacional. E eles são meio que antagonistas nos estilos, né? Do próprio esporte em si, no futebol, agora mudou muito na Premier League justamente por causa do Arsène Wenger. Então aí vamos falar um pouquinho de futebol também. O Arsène Wenger levou para a Premier League um jogo mais refinado, que é um jogo francês. E no rugby, o rugby francês ele é muito mais refinado. Jogadores extremamente habilidosos, técnicos, eles fazem coisas assim do arco da velha. Mas, rugby champanhe. Rugby champanhe, exatamente. É maravilhoso. Vamos falar dessas duas escolas. E quando você falar da Inglaterra, eu sei que você vai falar também da Escócia, País de Gales e Irlanda, que a gente acha que é a mesma coisa, mas eles, por exemplo, o rugby e o futebol escocês, eles também, no começo, eles eram muito mais técnicos e habilidosos do que
do que o próprio rugby e o futebol inglês, né? Tanto é que a primeira partida de rugby e de futebol foi Inglaterra e Escócia, e nas duas a Escócia venceu. E naquele The English Game, que você até na sua entrevista deu a dica e tudo, ali você vê, eles trouxeram 2 jogadores escoceses, por quê? Porque o cara já entendia muito mais taticamente o jogo, eles eram muito mais técnicos. Até porque, aí agora eu estou me alongando, né? Mas no caso hoje é mais um bate-papo também, porque talvez até pela dificuldade escocesa, né? Igual, por exemplo, quando o futebol chegou aqui no Brasil, o brasileiro ligado a capoeira, ao samba, então os dribles, a invenção, você inventar, né? Você tirar ali aquele coelho da cartola, poxa, e sem contar que, pensa, os negros jogavam, eles tinham que fugir da pancada o tempo inteiro, porque, pô, vamos deixar ele jogar aí para completar, mas o pessoal devia tentar sentar a porrada neles, e aí o cara dava um toquinho, uma caneta, desviava, jogava um descalço. E isso muito tem a ver em todos os esportes, né? Isso não só no rugby em si. Mas eu acho que eu me alonguei um pouco mais, eu achei interessante estar falando sobre isso também. Fala um pouco pra gente aí no Hemisfério Norte, Viga, e se eu falei alguma besteira, por favor, você me corrija. Júlio, aqui não tem, pelo amor de Deus. Eu gosto quando você se alonga, e para mim não é alongar de uma maneira alguma, porque enquanto você falava, já vieram vários modelos de resposta, assim, não modelos, não padrões, mas já vieram algumas respostas, assim, ou algumas elucidações, né? Porque o que a gente conversa aqui, muita coisa de fato é cientificamente comprovado, mas também muita coisa é por experiência e por um modelo de análise que nós criamos com base em observações repetidas, e que costuma acontecer empírico. Exato, que a repetição é costumeira, tá? Vamos lá, perfeito. Bom, o rugby na França é centenário, até mesmo pela aproximação entre os países, né? Entre as Ilhas Britânicas e a França, e o intercâmbio de coisas entre os dois países, de costumes, de moda, de modalidades esportivas, não só do Reino Unido para a França, mas da França para o Reino Unido também, costumes. Então há um intercâmbio muito grande ali, porque são dois grandes centros disso. Ei, Virga, até a França, né, era Five Nations, eles entraram, se eu não me engano aqui, em 1900, porque era o Four Nations, né, era ali a Grã-Bretanha entre eles disputando, e a França entrou em 1900, quer dizer, e tinha começado há muito pouco tempo o Four Nations. Então, só para elucidar essa longevidade da relação entre eles, incluindo no rugby também. E a França levou décadas para vencer um jogo do Five Nations. Levou muitas décadas para vencer um jogo do Five Nations. Então, assim, o intercâmbio ali sempre existiu. Então era natural que o rugby chegasse à França. Era natural que o rugby se desenvolvesse na França há muito tempo, né? Tem coisas que são fáceis de entender. Agora, uma coisa, por exemplo, que eu não entendo é por que o rugby não pegou na Alemanha. Na Alemanha é tão forte, sendo que a Alemanha não é tão longe da Inglaterra, do Reino Unido, e a Alemanha faz fronteira com a França. Então, são coisas também que, ao mesmo tempo que algumas coisas é fácil de entender, outras coisas não são tão fáceis de compreender assim. Pois bem, né? O rugby na França se desenvolveu, e o francês, um negócio muito bacana que o francês fez, foi o francês conseguiu fazer do rugby um modelo de negócio muito próspero, tá? Eles mantiveram a cultura de clube, a cultura do rugby, só que até pouco tempo atrás, a Liga Profissional de Rugby da França era a liga profissional esportiva mais lucrativa da França. Depois, com a Liga One do futebol, com a entrada de capital estrangeiro, dos países árabes, capital russo e dos mais diversos pontos do mundo, a Liga de Futebol ficou muito mais lucrativa do que a do rugby. Mas a Liga de Rugby Profissional, a LNR, Liga Nacional de Rugby, sempre foi um modelo a ser seguido pelo rugby no mundo todo, com os clubes do Montpellier, Biarritz Olympique, o Stade Français, o Section Paloise, né? Esses clubes, La Rochelle, esses clubes, a Toulon, Toulouse, né?
sempre foram clubes de renome internacional. Então, por exemplo, quando se pensa numa liga profissional de rugby hoje mundial, a referência é a França. Os jogadores do Pacífico querem jogar onde? Querem jogar na França. Os jogadores da Nova Zelândia, quando eles... para você jogar nos All Blacks, você tem que atuar pelo rugby local, você não pode jogar no estrangeiro. E quando eles se aposentam dos All Blacks, eles vão jogar onde? Na Nova Zelândia. Eles vão jogar onde? Na França. O japonês também, o que era mais bem pago, o jogador de rugby mais bem pago do mundo, que era até pouco tempo atrás o Goromaru do Japão, atuava onde? Na França. Os sul-africanos, Brian Abana, fez a carreira dele no rugby francês profissional, né? Bom, então a França sempre teve um modelo profissional do rugby que conseguiu conciliar com a questão do amadorismo, dos valores, da cultura do rugby que a gente sempre preconiza, né? Do respeito, da disciplina, da integridade, da solidariedade e da paixão. Bom, esse é o contexto francês, né? E aí eu subo, atravesso o Canal da Mancha, vou lá para o Reino Unido e para a Irlanda, né? E eu começo pela Irlanda. A Irlanda, até mesmo pela proximidade da Irlanda com a Grã-Bretanha, né, que é a ilha que compreende o país de Gales, a Inglaterra e a Escócia, era natural que o rugby chegasse, alcançasse, desculpem aí a motoca nervosa que passou aqui atrás agora, mas era natural que o rugby chegasse à ilha da Irlanda. A ilha da Irlanda, a República da Irlanda, a ilha da Irlanda compreende a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, né? São, na verdade, 4 províncias, né? A província do Ulster, que na Irlanda do Norte, que é a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, ou seja, está submetida a Londres, e as outras províncias, elas formam a República da Irlanda, que não tem nada a ver com o Reino Unido, é uma república, não é nenhuma monarquia, que são as províncias do Munster, do Leinster e Connacht, né? Só que no rugby, olha que diferença bacana, no rugby, a ilha da Irlanda joga unida, não tem separação entre República da Irlanda e Irlanda do Norte. No futebol já tem. Então você tem a seleção da Irlanda e a seleção da Irlanda do Norte. Inclusive o Brasil já jogou contra a Irlanda do Norte, que é a parte protestante da ilha. A parte católica é a República da Irlanda. E até essa separação teve um viés religioso, só que no rugby isso não acontece. No rugby a Irlanda joga unida. Entretanto, eles não utilizam... Que bandeira que utiliza? Eles utilizam uma outra bandeira. Quando joga a Irlanda no rugby, eles entram em campo com 2 bandeiras. Ou é a bandeira da República da Irlanda junto com a bandeira do Ulster, são essas 2 bandeiras, Irlanda mais Ulster, que significa Irlanda Unida, e a bandeira do Ulster é uma bandeira branca com uma cruz vermelha, né, que é a cruz de São Jorge, só que no centro tem uma estrela branca com uma mão vermelha espalmada, né, que é a bandeira do Ulster. A bandeira da República da Irlanda é aquela que se parece com a da Itália, que é branca, que é verde, branca e laranja no lugar do vermelho, tá? É a bandeira da República da Irlanda. Ou eles jogam com essas 2 bandeiras, ou eles entram em campo com uma bandeira verde, que em cada canto da bandeira tem os brasões das 4 províncias da Irlanda, as 3 províncias que formam a República da Irlanda, que são a província do Munster, Leinster e Connacht. Essas 3 províncias formam a República da Irlanda, e a 4ª província, que é a província da Irlanda do Norte, que é a província do Ulster, que é a província que está submetida a Londres e não a Dublin. E no centro, o brasão da União de Rugby da Irlanda. Então, só para início de conversa, no rugby a Irlanda joga unificada. Não tem Irlanda do Norte, nem a República da Irlanda, o Eire. Por que Eire? O nome da República da Irlanda em irlandês é Eire. Eire. Eles falam inglês e falam irlandês, que é uma língua gaélica muito antiga, né? Irlanda em irlandês é Eire, tá? Aí eu vou para Grã-Bretanha, para a ilha da Grã-Bretanha, que é Inglaterra, Escócia e País de Gales. O Júlio, na introdução dele, sempre muito bem falou questão da Escócia, né? A Escócia pioneiríssima em alguns aspectos do esporte, avanços técnicos do esporte. A Escócia é muito pioneira. Exemplo, o Júlio deu exemplo
do futebol, né, do profissionalismo no futebol e como é que os escoceses viam o futebol. Eu não sei se agora é por uma análise, é um modelo de análise, por empirismo, tá? Eu não sei se pelo fato da Escócia, a dificuldade climática na Escócia ser tão grave, ser tão grande, muito frio, muita chuva, os escoceses no esporte precisaram se adaptar, ou seja, a campos molhados, a campos pesados e às intempéries climáticas. Ou seja, o desenvolvimento dos esquemas táticos no esporte, lá na Escócia, começou muito antes do que em outros países. Eu não sei se para potencializar a movimentação dos atletas, para minimizar os riscos de lesão ou de esgotamento físico, fizeram com que eles aperfeiçoassem os esquemas táticos. Então, essa série do English Game mostra a noção de espaço que os escoceses tinham quando foram atuar no futebol inglês. E a orientação que eles davam, você não precisa correr o tempo todo, você não precisa correr atrás da bola o tempo todo, deixa que a bola corra atrás de você. Se posiciona, maximiza a tua atuação em campo, em determinada posição, porque os ingleses tinham uma noção de jogo muito diferente. Por onde a bola ia, todos iam atrás. Os escoceses já tinham uma visão diferente. Pode ser por isso. Uma das explicações, uma das hipóteses pode ser essa. Por conta do campo pesado, das intempéries climáticas, eles tivessem que maximizar os movimentos, potencializar os movimentos, a fim de reduzirem os riscos de lesões e também de esgotamento físico. Então o escocês já vinha com outro tipo de pensamento. Inclusive a Escócia, no rugby, foram os escoceses que criaram o Rugby Sevens, né, que é uma variante do rugby, que é a variante olímpica, né? Então, assim, a contribuição para o esporte que os escoceses tiveram foi muito grande. E a Inglaterra deu muitos jogadores, claro, só que historicamente a Escócia quebrou paradigmas, rompeu paradigmas e fez com que o mundo pensasse o futebol de uma maneira diferente. Inclusive, quando no auge do hooliganismo, nos anos 70 e 80, os escoceses que eles tinham entre os torcedores, eles se julgavam sendo a Tartan Army, que era a torcida que preconizava pela amizade e pela boa conduta nos estádios. E por muito tempo, o parlamento escocês, depois de muito tempo, o parlamento escocês condecorou a Tartan Army como o principal embaixador da Escócia, porque por onde eles passavam essa cultura de entendimento, de amizade, de confraternização, diferente dos ingleses, onde se reinava o hooliganismo, a violência, a provocação, e que ficou marcado na história com a tragédia, por exemplo, de Heysel, em 85, né, na final da Liga dos Campeões entre Juventus e Liverpool, e Hillsborough, né, em 89, com aquela tragédia que morreram mais de 90 torcedores do Liverpool. Então, a Escócia sempre teve um contributo muito grande para as modalidades, tanto no futebol quanto no rugby. Inclusive, o Alex Ferguson, né, que revolucionou também o futebol inglês a partir de meados dos anos 80, ele é escocês e veio do Aberdeen, né? E com o Aberdeen, ele levou o Aberdeen para um título europeu, eu acho, se não me engano, foi o último grande título europeu por um clube escocês. Acho que depois disso, nenhum clube escocês chegou tão longe assim. Eu acho que foi 83. E ele até 83. Eu acho que foi 83, se eu não me engano, Viga. E um dos livros dele, que eu já li aqui, eles falam... Tá até atrás de você ali, ó. Tem dois ali. Ele até fala de como o escocês tem que ser duro e muito trabalhador. Assim, mas o que me entristece em relação à Escócia, falando do rugby e do futebol também, é que a Escócia, eu acho que isso tudo lá no começo veio por conta que o escocês não queria ser visto como inglês. Ele queria algo além. Igual eu sempre começo a falar com os meus alunos, os esportes surgiram, alguns esportes nos Estados Unidos, porque enquanto colônia britânica, eles não queriam mais ficar engolindo aqueles esportes ali. Então, na minha visão, teve uma rejeição grande em relação ao futebol e o rugby, muito por conta para romper essa ligação com a Inglaterra. Aí criaram o futebol americano e deram essa contribuição toda que os Estados Unidos deu
no mundo do esporte também. Em relação à Escócia, voltando ali, o que me entristece na Escócia é que a Escócia se deixou vencer. Com o tempo, a Escócia, ela meio que abandonou essa coisa de um jogo mais técnico e tudo, e passou a ser um jogo de chutão, e até em relação à violência também. Você viu o Rangers e o Celtic, eles têm uma rivalidade absurda, ao ponto que, poxa, para ter um primeiro católico jogando no Rangers foi uma briga danada, e vice-versa, porque o Celtic é o clube ligado à religião católica e o Rangers o clube ligado à religião protestante. Então meio que eles se deixaram levar, não, gente, não está dando certo, aí vão meio que copiar os ingleses. No rugby, voltando para o rugby, nos últimos anos eu percebi que a Escócia tentou aquele rugby um pouco mais veloz, eles têm jogadores que são habilidosos, eles não são tão grandes assim, fisicamente falando, se você comparar com a Inglaterra ou o país de Gales. Eles têm que ter mais habilidade em si. Eu acho que quando eles voltarem para isso, eles vão melhorar tanto o futebol quanto o rugby deles. Sabe, Julie, não que isso seja ruim, tá? Não que isso seja ruim, mas a Escócia melhorou muito as condições de vida nas últimas décadas, melhorou muito, assim, a diferença social que havia na Escócia antigamente não existe mais, e o esporte antigamente era uma maneira de saída social de quem era menos favorecido, né? Então isso permitiu com que aquelas características do improviso, da habilidade, do improviso, da habilidade, de você sair de determinada situação para poder ascender socialmente, o esporte proporcionava isso. Continua proporcionando, mas talvez o escocês hoje tenha mais alternativas de ascender socialmente por meio de emprego, por meio de um Estado que fornece cada vez mais as condições básicas de sobrevivência do que outrora. Então, acredito que em algum momento a Escócia perdeu essa capacidade criativa deles, e eu acho que teve um aspecto social que conduziu a isso, tá? Em algum momento isso se perdeu. Então o Alex Ferguson, eu lembro muito bem, ele fala realmente isso, que o escocês tem que ser duro. Talvez hoje o escocês não precise ser tão duro assim como era antigamente, porque o Estado escocês hoje consegue fornecer um bem-estar social com muito mais condições do que antigamente. Então isso não que acomodou o povo escocês, mas que permitiu com que o povo escocês optasse por outros meios de empregabilidade para poder ter uma ascensão social que antigamente o esporte proporcionava. Para elucidar isso que você está falando aí, o Ricardo Rocha, uma vez, o repórter perguntou para isso, já tem um bom tempo, inclusive, eu nem lembro o programa que era. E aí, o seu filho, o filho dele estava treinando as categorias de base ali de Santa Cruz, o Ricardo Rocha também, né, que foi revelado ali tudo. Ele é melhor do que você? O Ricardo Rocha olhou, parou, olha, ele pode até ser melhor, mas ele não vai precisar lutar como eu lutei para se tornar um jogador. E isso vai atrapalhar ele mais para frente. E é exatamente o que você falou. Então, e isso é um fenômeno também, Liga, voltando aqui para o Uruguai, mas a gente já vai lá, que acontece no Uruguai muito mais do que nos outros lugares. Além de ser um país bem menor, as pessoas acabam tendo uma possibilidade de estudar, porque o governo uruguaio proporciona uma educação de qualidade melhor no geral ali, e meio que o garoto, ele, ao invés dele ir quebrando a cara ali dentro do futebol, quebrando a cara que eu digo assim, é bater mesmo, fazer de tudo para poder ser um jogador, ele tem outras maneiras, né? Apesar de que agora lá o esporte está sendo trabalhado de uma outra forma, e o que isso acaba possibilitando essas revelações que nós temos ultimamente aí. Eu acho que essa relação também, não sei, creio que seja válida. É muito válida, Ruli. Quem sou eu para julgar? Claro que é válido o seu. Mas, por exemplo, a gente pega para o caso brasileiro. Muito se fala da ausência de ídolos, da carência de grandes jogadores atualmente. Júlio, vamos fazer uma projeção aqui. O Brasil tem o quê? 220 milhões de habitantes, certo?
quase 95% da população brasileira mora na zona urbana. Dentro da zona urbana, quantos milhões não moram nas grandes cidades? As grandes cidades estão lotadas, estão abarrotadas. Tem espaço público para poder praticar esporte? Não tem. Campinho para jogar bola? Não tem. A criança, ela cresce, ela mora em apartamento ou em casas minúsculas. Como é que você vai desenvolver as habilidades motoras de uma criança se você mora num complexo urbano altamente povoado, denso e com pouco espaço? Você não tem espaço público para jogar bola, você não tem espaço público para andar de rolimã, você não tem espaço público nem para jogar totó, sabe? Você não tem nem espaço para jogar totó, particular que seja, futebol de botão, essas coisas. Como é que você vai desenvolver a habilidade motora na criança e o interesse para que ela pratique o esporte, se ela não tem as condições necessárias motoras para poder praticar o esporte? A prazo, isso, para o esporte brasileiro, é péssimo, sabe? Você pega uma população brasileira que mora na zona urbana, e 95% da população brasileira mora na zona urbana. Da população que mora na zona urbana no Brasil, qual que é a porcentagem que mora nas grandes metrópoles? Vamos lá, 70%, 75%, sei lá. É um número muito alto. Olha o espaço reduzidíssimo que uma criança tem para crescer, Ruli, e para desenvolver, tipo, andar de bicicleta, jogar bola. Cara, eu fico incrédulo, porque se eu for ficar pensando nisso, eu completamente desapontado. Então, Viga, você está coberto de razão. Até tem o primo meu aí, o Jarbas, que eu fiz até a minha primeira entrevista aí com ele, tá no meu canal. Cara, a gente fala disso. Na época a gente jogava bola e a gente tinha espaço para isso. A gente jogava bola de manhã, saía da escola e ia jogar bola. A gente andava de carrinho de rolimã, tinha um espaço na nossa rua ali que era sensacional. Mas, por outro, isso tudo é verdade, eu concordo, porque assim, o esporte do país, ele não é... A seleção do país é a pontinha do iceberg. Aquele cara que bate aquele futebol no final de semana, aquela criança chutando uma bola ali e tal, esse é o futebol de um país, ou aquele que bate uma bolinha de rugby, ou que joga um basquete numa praça, numa escola. Esse é o esporte do país como um todo. Mas se você fizer essa análise dentro do que você falou, se você pegar países que têm uma população urbana até maior em relação à proporcionalidade e número e outros, como por exemplo nos Estados Unidos e no Japão, você vê que os atletas desses países, eles têm uma capacidade técnica sensacional, porque isso é muito mais bem trabalhado e trabalhado de uma maneira diferente do que, por exemplo, é trabalhado aqui. Aqui sempre foi muito deixado pela criatividade e do espaço de você estar aprendendo com árvore, pulando muro e batendo bola e correndo do vizinho. E eu já aconteceu isso. Quem nunca aconteceu isso? Você de algum vizinho não querer que você batesse bola na frente da casa deles, eu reclamasse. Eu lembro, isso aconteceu muito comigo, provavelmente aconteceu com você também. E aí, isso é ótimo, Vídeo. Isso é muito bom você poder ter esse espaço. Mas eu acho que meio que as outras situações ficaram meio que, deixa pra lá, o talento resolve. Só que nós, enquanto professores, a gente tem que aproveitar esse talento, criar situações para que esses alunos que estão ali, amarradinhos, coitados, sem ter essa possibilidade, por exemplo, você teve, Virgílio, eu tive, outra geração teve, e fazer com que ele melhore a capacidade técnica dele e desabroche lá de dentro, vamos dizer assim, aquele DNA inventivo que nós temos, que também isso é passado. Então, assim, quando a gente coloca muito só nessa conta, fazendo um adendo do que você falou, mas colocando uma visão enquanto professor aqui, a gente vê, caramba, é mesmo, né? O americano, cara, eles são bons na natação, eles são sensacionais no basquete, o futebol eles são ótimos. Olha o Japão. Ô, Viga, na Olimpíada eu fui ver Japão e Bielorrússia, eu vi o jogo de basquete, falei, caraca, e o Brasil perdeu para o Japão feminino de basquete, porque o basquete feminino aqui no Brasil não existe, cara, praticamente, coitada das moças e da garota que quer jogar basquete no Brasil. Eu fico muito triste, porque eu vi Paulo, Hortência, Janete, Marta, poxa, Branca.
branca, e assim vai, tantos jogadores maravilhosos, cara. Citei algumas aqui, mas a Ellen, e assim a gente fica falando aqui vários. E aí você olha, não revela como revelava. E por quê? Aí você fala, caraca, peraí, essa seleção do Japão ganhou do Brasil? Que isso? As japonesas eram super pequenininhas. Mas a velocidade, a capacidade técnica delas, poxa, eu não me lembro quem ganhou, se foi Bielorrússia ou o Japão. Agora, eu não me lembro mesmo. Eu vi lá em Deodoro. Eu vou pesquisar aqui. Pesquisa aí. Mas foi um jogo sensacional. Eu acho que a Bielorrússia venceu o jogo, Vitor. E tenho quase certeza que foi a Bielorrússia também. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é a Bielorrússia sim. E assim, falar lá, essas japonesas aí, por quê? Porque na escola delas isso é proporcionado. A gente começou a falar do rugby aqui, galera. Vamos falar do basquete. E é do rugby, mas é lógico que a gente vai falar de outros esportes também. Porque assim, o lance é pegar como é trabalhado dentro desses países, esses esportes. E quando a gente quer fazer comparações, a gente fala assim, peraí, no handebol, Mundial de Handebol, Virgílio, há uns anos atrás, Brasil e Japão. Japão ganhou. Hã? Achei. Japão ganhou 73-77. Japão ganhou 77-73. O jogo foi dia 6 de agosto, na Arena da Juventude, lá em Deodoro. Foi mesmo. Então, o Japão ainda ganhou. Isso aí, perfeito. E ganhou do Brasil, o Japão ganhou do Brasil 82-66. Ou seja, com uma margem, assim, larga. E handebol também, a seleção masculina de handebol, porque, assim, muitas vezes a gente fica se pegando assim, não, por exemplo, eles são mais altos, aí fica querendo se escolher jogadores por tamanho e tal, e você esquece e deixa de lado outras valências para aquele desportista que seriam muito bem vistas em qualquer esporte. É por isso assim, que o futebol e o rugby, eles são extremamente pluralizados nisso, principalmente o rugby. Se eu não me engano, né, foi no Mesoval que vocês fizeram com o presidente da Confederação Brasileira de Rugby. Teve um momento que ele fala assim, os gordinhos são muito bem-vindos no rugby, tá? Os gordinhos são muito bem-vindos. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, porque eu era muito gordo quando era criança, Viga. E eu tinha 12 anos. Eu não imagino ser gordo. Eu tinha 72 quilos com 12 anos. Com 12 anos. Eu falei, cara, se eu tivesse sido apresentado ao rugby, eu teria sido um baita primeira linha. Porque eu não desistia de nada, e eu enfiava a cara para fazer. Se eu tivesse que fazer força, às vezes eu brincava de lutinha com os meninos, eu empurrava uns 3, 4 assim para trás, arremessava as crianças longe. Só que depois, cara, eu acho que eu teria sido primeira linha. Depois eu emagreci, eu falei, cara, eu tenho que emagrecer. E aí, por conta própria, eu emagreci e tal, beleza. Mas aí, isso foi até outro vídeo que eu fiz. Mas vamos voltar para cá, senão eu fico viajando mais ainda. Então, a gente também tem que sabe, o professor, o profissional da área de educação física, ele tem que trabalhar melhor isso. E por isso que eu te falei, por exemplo, nesse país aí, você ainda vai falar, né, o país de Gales, na Inglaterra, todos os países, isso com certeza é trabalhado na escola, igual você falou lá na Nova Zelândia, na Austrália, que ainda é muito dividido, que ali de Rugby League, Rugby Union, futebol australiano e tudo esporte com bola oval, mesmo que as bolas não sejam idênticas, mas são esportes com que a bola é oval, então tudo eles têm que repartir, né? O menino chega e assim, é um país que tem uma condição social mais aprimorada, uma cultura maior, o que possibilita eles. O menino fala assim, o que eu vou fazer? Eu posso fazer, eu tenho condições de fazer medicina. Tá, mas aí eu também, na própria faculdade ali para ele, na própria escola, vai ser propiciado o esporte. Ele vai conseguir trabalhar tecnicamente e ele vai conseguir conciliar as duas coisas, mesmo que ele forme um pouco depois, mas ele vai ser lá um jogador de rugby e vai conseguir fazer uma medicina, ou direito, uma engenharia, sei lá, ser um professor de educação física. Muitas vezes isso não é colocado aqui também, né? O cara, quando ele quer estudar, o Sócrates é o que no mundo do futebol? O Sócrates é 0,01% da coisa.
Júlia, exatamente. É uma pequena, minúscula parte, né? E aí na Inglaterra, no país de Gales, existe um plano chamado UK Sport, para a Escócia também, né? De levar o rugby, que leva o rugby de participação para todas as escolas, para todas as associações esportivas que são localizadas nos bairros. Então existe um plano de rugby de participação na Inglaterra, sobretudo o rugby de participação, muito forte, uma política pública muito forte de levar e conduzir os esportes de participação por toda a Inglaterra, né? De você fazer o inglês, né? O galês, o inglês, o escocês, habitante do Reino Unido ali, o norte-irlandês, como uma população socialmente e esportivamente ativa, né? De você fazer o esporte parte da vida das pessoas. E aí são todas as práticas esportivas, não é apenas de modalidades não, mas a dança, o esporte em todas as suas manifestações, em todas as suas modalidades, né? E o rugby, claro, está envolvido nisso. O rugby hoje passa por uma crise mundial, né? Tem poucas, o interesse pelo rugby, pela prática do rugby tem caído muito, né? Por conta do desenvolvimento de novas modalidades e por conta também da alteração dos interesses das pessoas, né? Hoje em dia as pessoas têm procurado bastante contato com a natureza, bastante contato com o mundo outdoor, né? Com trilha, com caminhada, e os esportes coletivos, não é uma crise apenas do rugby, os esportes coletivos como um todo, eles estão cada vez mais perdendo interesse, para que, em contrapartida, as modalidades que têm mais contato com a natureza, elas estão ganhando mais adeptos, mais praticantes. Então, e assim, não só, você vê, na Inglaterra, né, Virgílio, os parques são gigantes, né, então a pessoa, ela tem esse contato já com o esporte cedo, e depois, mesmo que ela não queira se tornar profissional, mas entra naquilo que nós falamos, né? Aí se você vê ali uma pessoa jogando tênis, em quadras de tênis, o pessoal está jogando tênis, a criança vê aquilo ali, você leva a criança para o parque, a criança olha, a criança começa a ter contato, aquilo fica infundido na cabeça dela, e a gente até começou a bater um papo falando aqui, muito no Brasil, essa cultura do ganhar. Eu vou ganhar. Então o time está ganhando, a pessoa torce para ele. Ela não sabe nada daquele time aí, mas ela torce para aquele time em si. E assim vai. Aí o time perde, aí é o pior time do mundo. Cara, a gente tem que passar a apreciar o jogo enquanto uma disputa, às vezes, de escolas diferentes, de situações diferentes, mas que há uma vida dentro daquela disputa ali, entre ganhar ou perder. Os dois têm que tentar ganhar sempre. Falando um pouco da parte filosófica aqui, mas eu creio que seja muito importante isso também. Porque aí a criança fica muito apegada assim. E aí a criança jogou, ela chega em casa e tal. Quem ganhou o jogo? A pergunta é assim, quem ganhou? A pergunta não é assim, você se divertiu? Como foi? Você encontrou outras pessoas lá que gostavam também? Você fez amizades durante o jogo? Não. Quem ganhou? Quanto foi? E olha lá, perdeu, sabe? A gente tem que quebrar essa coisa assim, a gente tem que começar a mostrar que o seu adversário não é seu inimigo. Não, cara, eu quero ganhar de você, eu quero ganhar. Eu vou fazer tudo o que eu puder fazer nos limites das regras para eu vencer você. Mas se no final você me vencer, beleza. Você me ganhou, mas a alegria e a satisfação que eu tenho em poder jogar, e até a frustração de eu perder, mas assim, eu dei o meu melhor? Dei, então, beleza. Eu acho que a gente tem que começar a criar muito essa forma, mudar essa coisa um pouco do individualismo, né? E assim, o rugby, você vê outros esportes coletivos, os esportes americanos coletivos, eu costumo falar que são esportes coletivos, sim, mas são esportes individuais dentro de um coletivo. Eu amo todos eles, tá? Eu acompanho todos eles. Mas, por exemplo, no basquete é muito 1 contra 1. Futebol americano é muito 1 contra 1 dentro das jogadas. O quarterback é colocado. O beisebol é um super. Tanto é que aquele filme do O Homem que Mudou o Jogo e o livro, as estatísticas no beisebol, elas têm que ser colocadas de uma maneira diferente. Os números em qualquer esporte você tem que ver de uma maneira diferente. O beisebol é algo muito individual dentro do coletivo ali. E assim,
Se isso não começar a ser trabalhado desde a base, com as crianças, incutir a ideia de que os valores do esporte e jogar é bom, te faz bem, você sai dali suado, cansado, feliz pela vitória, ou muito aborrecido e até chorando depois de uma derrota, mas entender que o mais importante é, caraca, eu deixei tudo lá dentro do campo, dentro da quadra, e eu me diverti no fim das contas. E aí eu acho muito legal no rugby, né, o terceiro tempo, né, que é uma prática que ainda existe, né? Sem dúvida, né? A confraternização, né? Em honra à visita do adversário, você o recebe com uma confraternização, com um churrasco, com um jantar. Então é uma cultura do esporte que ainda tem, né? Ainda é uma cultura que procura se preservar, porque o futebol era assim lá no começo. Sim. Deixou de ser, em algum momento isso se perdeu, mas o rugby é algo que existe até hoje. Na Inglaterra, lá naqueles jogos mais antigos, eu acho que ainda isso acontece em alguns lugares, quando você recebia um time pela Copa da Inglaterra, que por muito tempo foi o campeonato mais importante de futebol disputado na Inglaterra, o time menor ficava doido para receber o maior, e aí a pessoa fazia uma festa, vinho e tudo, confraternizava, né? Eu não sei se hoje em dia tem muito espaço ainda para isso nas grandes equipes, mas eu imagino, por exemplo, o Guardiola sentando com o Klopp para tomar uma e trocar uma ideia. Aí você vê no mais alto nível, você vê que a cabeça dessas pessoas também é uma outra maneira, é outra forma de pensar. Exatamente. Eu gostaria que isso acontecesse, sim, porque o esporte precisa disso. O esporte precisa muito disso. Imagina uma conversa entre Guardiola e Klopp depois de um jogo. O que não seria aproveitável de uma conversa entre os dois? Tá louco. Seria uma aula. Eu queria ser uma mosquinha para saber o que seria uma conversa entre os dois. Sim, seria maravilhoso, né, Virgílio? Seria maravilhoso. Exatamente. Boa. Ô, Vitor, quer falar mais alguma coisa? A gente não passou muito sobre o Japão, Estados Unidos, mas... Só passar pelo Japão e pelos Estados Unidos, né? Eles tiveram... O rugby no Japão teve um desenvolvimento dentro do âmbito universitário bastante, né? O rugby começou a ser praticado lá dentro das universidades, e o rugby tem alguns valores que combinam muito com a cultura japonesa da honra, da hombridade, da filosofia oriental, da perseverança, do espírito de equipe, do espírito de luta, né, do trabalho coletivo. O rugby tem muito desses valores que casam com uma filosofia oriental de condução da vida e das relações entre as pessoas, né? Então o rugby demorou um pouco, mas caiu nas graças dos japoneses, né, com o passar do tempo. Ele começou na questão universitária. Depois o rugby cresceu bastante lá, porque das universidades já se tornou uma liga profissional, e o rugby não se tornou uma liga profissional, mas o rugby passou a ser jogado entre os funcionários das grandes empresas japonesas, né? E essas grandes empresas japonesas abraçavam e patrocinavam essas equipes de rugby. Então, aos poucos, o rugby caiu no gosto do público japonês num processo de cima para baixo, né? Hoje o rugby está no Japão, dentro das escolas, no rugby escolar, o rugby de participação é muito grande lá, mas foi um processo inverso, né? Começou nas universidades, depois para as indústrias, e das indústrias caiu no gosto da população. Então o rugby lá teve um outro desenvolvimento. Nos Estados Unidos, o rugby ele teve a variante dele que é a mais popular, que é o futebol americano, mas isso não faz com que o rugby não seja conhecido nos Estados Unidos. Ele é conhecido, inclusive os Estados Unidos campeão olímpico de 24, os Estados Unidos com boas seleções que disputam Copas do Mundo. Claro, não é o esporte mais popular, porque também o rugby hoje ele está no ambiente universitário, mas não existe uma liga universitária de rugby forte que promova o atleta do rugby para uma liga profissional. É exemplo do beisebol, é exemplo do basquete, é exemplo do futebol americano.
e também do soccer. O soccer hoje está muito mais organizado do que o rugby nos Estados Unidos, em termos de profissionalismo, só que o rugby é muito mais conhecido que o soccer, e o rugby, as pessoas conhecem muito mais o rugby nos Estados Unidos do que propriamente o futebol. Só que o futebol cada vez mais está conquistando adeptos nos Estados Unidos. E uma vez eu perguntei, né, para um americano, e uma vez eu estava na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, e eu vi um americano lá com a camiseta do futebol, né, num lugar dos Estados Unidos em que eu pensei que o interesse por futebol, pelo soccer, não ia ser tão grande assim. E eu falei, puxa, eu vejo que, perguntei para ele, falei assim para ele, eu vejo que o soccer está cada vez mais em crescimento nos Estados Unidos, né? Aí ele falou assim, não, é verdade, porque o soccer a gente consegue ainda brincar com ele. Por quê? Se a gente quer jogar futebol americano, é muita competição. Se quer jogar o beisebol, é muita competição. Se quer jogar o basquetebol, é muita competição. O soccer não. O soccer a gente vai pro parque, junta 3, 4, 5, 6 lá, a gente brinca com o soccer, a gente se diverte com o soccer, a gente não tem a pressão pelo resultado. Claro que todos querem vencer, mas a gente consegue se divertir. No futebol americano, no basquetebol e no beisebol, não, é vencer, vencer, vencer. E tal. Eu, por exemplo, só jogo o soccer porque, claro, gosto de vencer, mas prefiro me divertir. Se eu quiser ser profissional, eu vou para uma liga depois. Então, o soccer está conquistando muitos adeptos nos Estados Unidos por conta disso. O rugby ainda precisa se organizar mais para poder ser tão grande assim quanto o soccer tem crescido. Só que o futebol, o soccer nos Estados Unidos, ele tem crescido muito também por conta da onda de imigração de latino-americanos para aquele país, para os Estados Unidos, enquanto que o rugby cresceu até quando a onda migratória dos países de língua inglesa, sobretudo do Reino Unido, era muito grande para os Estados Unidos. A partir do momento que isso começou a parar de crescer, aí o rugby deixou de ser um esporte que crescesse tanto por lá. Mas sim, o rugby é forte nos Estados Unidos, dentro das universidades, dentro das escolas também, mas em alguns poucos pontos dos Estados Unidos, onde ainda a imigração britânica tem uma remanescência forte, sobretudo Nova Jersey, sobretudo Nova York, sobretudo naquela região do Nordeste dos Estados Unidos, né? São os clusters do rugby norte-americano. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se tem a ver, eu creio que pode ter sim. O rugby é profissional há 25 anos, basicamente. E assim, há uma vontade de frear um pouco isso, de não escapar entre os dedos os valores do rugby por conta do profissionalismo. Eu creio que talvez até isso bloqueie um pouco o crescimento do rugby dentro dos Estados Unidos. Você acha que tem alguma coisa a ver com o que eu falei ou não? Julie, tem uma preocupação muito grande, sim, de não perder esses valores por conta do profissionalismo. Tanto é que é uma política do rugby. Mas não acho que isso venha a ser o principal contraponto a uma crescente do rugby, certo? O rugby, infelizmente, ele é muito anglófono. Agora é opinião pessoal minha, Virgílio falando. O rugby ele é muito anglófono. Ele está muito voltado para uma comunidade de países que só falam inglês. E existem exceções, óbvio. Tem a França, tem o Japão, tem as ilhas do Pacífico, mas tem uma herança inglesa, as ilhas do Pacífico. Então, o rugby está muito ainda por uma comunidade de países que só falam inglês. Tem a Argentina, que talvez é outra exceção, tal, mas esses países não conseguem fazer frente ao mundo anglófono do rugby, sabe? Eu acho que esse é o principal contraponto que impede o crescimento do rugby. O rugby não está voltado para o mundo, está sim voltado para um mundo específico e não para todo o mundo. O Pichot, que foi o candidato derrotado nas últimas eleições para a presidência do rugby que aconteceu em maio, Pichot é argentino. Ele tinha essa proposta de tirar o rugby desse mundo anglófono para favorecer aqueles países do segundo escalão do rugby internacional, para criar mais competições, para criar mais competitividade para essas seleções desses países que estão no segundo escalão, nomeadamente Brasil, Uruguai, Espanha, Portugal, Chile, que mais? Coreia do Sul, Alemanha, Rússia, se bem que a Rússia está no segundo para um primeiro escalão, mas países que têm um bom México, um bom
uma boa população que tem um poder de consumo muito alto e que pode significar não apenas rendimentos financeiros para o rugby, mas em termos de reconhecimento e de torcida também, de consumo, né? Puxa, eu quero consumir esportes do rugby, né? Jogar rugby no videogame, quero... Pô, que opção que eu tenho? Em contrapartida, você tem de futebol americano, de outras modalidades, N opções de entretenimento que o rugby não tem. Então o rugby peca não por querer ainda manter esses valores do rugby, né? Porque isso não é pecado, mas peca por não transformar o rugby e olhar o rugby dentro de um universo de negócios que o rugby está envolvido, que é uma indústria de entretenimento que até agora esses países anglófonos não entenderam dentro do rugby. Então, eu concordo com você, então, mas eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. Pode ser, é verdade, Evelyn. A gente vai perder a mão se isso acontecer. E aí, como é que faz? Sabe aquele povo que tá ali? Sim. Os mais tradicionais? Nossa, e a gente não conseguir dominar isso? Eu assim, a minha visão, igual você deu uma aula aí o vídeo inteiro. Tá, dar esse passo a mais talvez seja o próximo passo que deva ser dado para o rugby se difundir, mais ainda, mas tem esse medo, eu dou esse passo e aí? Eu estou dando esse passo para onde? Pode ser um passo sem volta. Será que os valores vão ser... será que a gente não vai ver, por exemplo, na hora que o árbitro... Dando um exemplo assim bobo, mas que eu acho que não é. Um campeonato aqui no Brasil de rugby, bem difundido aqui. Aí o árbitro apita alguma coisa, aí faz aquele bolinho em cima do árbitro, assim, igual é no futebol. É lógico que eles não estão pensando no Brasil em relação a isso, mas isso é uma coisa impensável no rugby. Não é? Impensável. Então, acho que eles pensam em tudo isso. Caramba, a gente precisa difundir esses valores, mas como? Será que se a gente der um passo muito maior, a gente vai conseguir abraçar isso? Eu acho que eles deveriam dar esse passo, tá, Vigílio? Isso, para mim, concordo, também eu não estou defendendo eles, não. Eu também é algo que eu imagino também, como eu falei, que é o Juliano Teliati que está falando, é minha opinião. Eu acho que isso tem a ver. Agora, caramba, como ser dado? Aí eu tenho certeza, Vigílio, que o rugby, enquanto esporte, ele vai conseguir dar esse passo e as pessoas, em qualquer lugar onde elas trabalharem e jogarem rugby, elas vão entender que isso faz parte inerente do esporte. Eu não tenho medo que aconteça, que fuja disso. A minha visão, assim. Entendi. Concordo plenamente com você também, Júlio. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, não acho que vai perder, mas eu acho que o rugby tem que dar esse passo porque é muito importante. Da mesma maneira que o rugby tem que dar o passe, tem que dar o passo para isso, o futebol, e isso já conversando com pessoas da FIFA que me disseram isso em particular, o futebol tem que aprender com o rugby, por exemplo, no respeito à arbitragem. Porque isso é um negócio que a FIFA está muito preocupada, é o desrespeito à arbitragem dentro do futebol no mundo todo. E eles podem aprender com o rugby, eles estão agora procurando saber como. Inclusive, existe um movimento muito grande para que o futebol adote a regra que o rugby adota da penalização no cartão amarelo do jogador passar no banco de reservas, cumprir no banco de reservas o cartão amarelo por determinados minutos. Isso é sensacional. Eu também. Ia ser bacana. Nossa, ia ser maravilhoso. Mas aí é outra coisa, o futebol é mais difícil de mexer ainda nele, nesse sentido, ou tão difícil quanto o rugby. Deles, não, vamos fazer isso. Meio que a gente não vai se aproximar do outro esporte. Mas é legal saber que tem gente lá dentro que pensa assim. Porque, exato. Né, tem muita coisa que o rugby vai aprender com o futebol e vice-versa. E na vida nós somos assim, a gente sempre está aprendendo. O que for feito para melhorar, deve ser feito. Uma das coisas mais irritantes que tem é esse bolinho no futebol, que, eu amo futebol. Eu jogo bola e tal. Eu sou muito mais ligado ao futebol, por exemplo, do que ao rugby. Até porque o rugby eu fui conhecer bem depois. Só que, assim, o rugby, é prazeroso você ver um jogo de rugby na hora da relação deles com a arbitragem. É sensacional. Eu sonho o dia que o futebol vai ter 50% daquilo ali. Assim, na Inglaterra ainda é melhor. Até porque o jogo é mais dinâmico. Mas, poxa, aqui na Argentina,
pô, eles faltam só bater no árbitro. E aí eu vou colocar um outro ponto. Muitas vezes o árbitro também de futebol pode até não concordar comigo, mas ele tem uma visão totalmente diferente do árbitro de rugby. O árbitro de rugby, ele é um cara mais humilde apitando o jogo ali. Ele não quer tanto aparecer. Eu acho que isso também deveria partir da arbitragem. Muitas vezes o árbitro no jogo de futebol vira e fala assim: vai jogar sua bolinha aí, você tá achando que você é quem? Eu já apitei, olha, isso aconteceu aqui no jogo de handball no intercolegial. O árbitro claramente me prejudicou. Eu não sou de falar com a arbitragem, vira. Senão eu ia estar indo contra. Mas só que eu não aguentei. Aí ele veio de lá e falou assim: olha, eu apito campeonato brasileiro, tá? Não é esse jogo aqui do intercolegial, não. Mas engraçado, ele estava apitando aquele jogo do intercolegial ali. Então, aí eu fiquei o resto do jogo inteiro quieto, cara. Na hora que acabou o jogo, eu fui conversar com ele. Falei: olha, deixa eu te falar uma coisa. Desculpa, Viga, fizeram uma ligação aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui igual a você. Eu te respeito, você tem que me respeitar. E eu acho que isso também falta um pouco na arbitragem, no handball, no futsal, no futebol, porque o cara passa perto de você e te agride com palavras, põe você com a cabeça quente. E no rugby isso não acontece. É verdade. Isso já é mais raro. É muito mais raro do que nas outras modalidades, é verdade. Ô Virgílio, poxa, obrigado, cara. Alongamos bastante aí no vídeo. Tá? Desculpa se eu te atrapalhei aí também. E agradeço. Não, muito pelo contrário. E eu agradeço a aula que você deu, enriqueceu mais uma vez demais o canal aqui. Obrigado mesmo, cara. Julie, não precisa agradecer, não tenho palavras, eu tenho que te agradecer, eu não tenho palavras para te agradecer pelo convite, por essa reflexão que a gente fez aqui em, acho que mais de uma hora, deixa eu ver aqui, mais de uma hora que a gente ficou falando, foi muito esclarecedor para mim também, obrigado pela aula que você deu, esse jogo que a gente disputou aqui, não uma disputa não, uma disputa você entendeu, né? Esse jogo que a gente fez foi muito saudável. E como sempre, Julie, é uma honra, um prazer imenso participar do teu canal, ser convidado para conversar com você e conta comigo sempre. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, te ilumine e continue difundindo os valores do esporte e o esporte por onde você passar. E onde você passa, que você faz e que você deixe um pouco da sua paixão. Parabéns, Julie, é uma honra estar aqui com você mais uma vez. Obrigado, Egílio. Deus te abençoe também, é uma honra minha também. Te agradeço. Pessoal, talvez você tenha visto esse vídeo de 2 partes, de uma parte, mas assim, se você assistiu ele todo, muito obrigado e tenho certeza que você aprendeu bastante também. Deixa aí nos comentários, troca uma ideia, ajuda o canal, valeu? Abraço, pessoal, fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui, Julie. Valeu.